Fala aí, nação, tudo beleza? Espera aí rapidinho, antes do vídeo começar, deixa eu só passar um recado aqui pra vocês bem rápido. Cara, se você quiser receber todos os dias notícias e informações do Flamengo aí no seu celular, já se inscreve aqui no canal, tá? Clica nesse botão vermelho aqui embaixo e ativa as notificações, beleza? Que é o sininho. Nação, por favor, dá essa moral aqui pra nós, que você não vai se arrepender, beleza? E também, já deixa o like aí no vídeo, porque isso vai ajudar muito, o nosso canal tá crescendo cada vez mais, tá? E vai estar me motivando a trazer tudo sobre o Mengão aqui pra vocês todos os dias. Beleza, nação? Então é isso aí, conto muito com o apoio de vocês, um forte abraço e fique com o vídeo aí. Faz, mas não com a qualidade do Arrascaeta. Eu acho que ele é o cérebro mesmo ali da equipe, aquele cara que dá o ritmo, se põe mais rápido, se põe devagar, ele põe a bola para correr, não é ele que corre. Você não vai esperar isso do Gabigol, nem do Bruno. Ele abre espaço por dentro, dúvida, ele é um cara inteligente. Não, e ele tem um detalhe também, gente, que nós estamos vendo ali, não é só assistência, não. Ele faz gols. Sim. Ele chega e também faz gols. Então, a dupla Gabigol e Bruno Henrique, né, ela é consagrada, mas o Arrascaeta tem um papel, na minha avaliação, muito grande nisso. Você acha, Birner, que o Arrascaeta é o principal jogador do Flamengo, o mais importante na engrenagem rubro-negra? Não acho, João. Não, é? Eu acho ele um dos mais importantes. Eu acho ele o mais difícil ou o insubstituível. Não o mais difícil de ser substituível. O insubstituível por causa da característica e do entrosamento. Eu acho, por exemplo, que o Bruno Henrique é tão importante quanto ele. Mesmo o Michael fazendo boas partidas pela esquerda, o Bruno Henrique ele desequilibra mais com a bola, ele entra na área como centroavante, ele é mais difícil de ser derrubado, fisicamente é mais forte. Ele, para mim, é um jogador também imprescindível. Talvez esses dois sejam os mais importantes na engrenagem. E o Bruno Henrique tem um entrosamento perfeito com o Gabigol. Ele potencializa muito o futebol do Gabigol, como faz o Arrascaeta. Eu diria que eles formam ali um trio. O Everton Ribeiro, obviamente, completa o quarteto, mas como o Flamengo, com esses jogadores, ele tem muita movimentação. E aí você vê que o Gabigol saindo pela direita, entrando na área, quanto esses jogadores consegue ter muito mais chances de gol do que ele consegue quando o Flamengo tem uma outra formação. E o Andréas Pereira, que tem jogado mais adiantado e não tem funcionado tão bem mais adiantado, como um segundo jogador de meio campo, ele é mais útil, ele não tem esse entrosamento. Eu acho que ele até pode dar a velocidade e o ritmo que o Arrascaeta dá, mas ele não tem esse entrosamento, ele não tem, eu vou ser bem direto, a memória coletiva deixada pelo time de Jorge Jesus. Ali começou o entendimento, e esse entendimento entre eles é da época de Jorge Jesus, não vem de outros técnicos depois. O Andrés não bebeu dessa fonte. Então, se você disser o mais importante, não, eu digo é o insubstituível. Agora, acho que o Bruno Henrique é tão importante quanto ele na equipe. Perfeitamente. O senhor me permita discordar do senhor, ter essa petulância de discordar do amigo, porém... Por favor. Antes do Jesus, no início de 2019, ali ainda com o Abel Braga, que relutava um pouco em colocar o Arrascaeta no time, junto com o Diego e tal, às vezes deixava no banco, mas quando eles jogaram juntos, já na época do Abel, na fase de grupos da Libertadores, eles já mostravam ali um entrosamento e decidiram alguns momentos, como o final de Campeonato Carioca contra o Vasco, também classificação para a fase de grupos da Libertadores. Mas eu quero saber o seguinte, Birner, você estava falando aí o Pascoal e o Mauro Naves aqui começaram a balançar a cabeça, agitar as mãos, o que foi? Não, só porque assim, e eu concordo com o Birner, se o Arrascaeta é o único insubstituível, para mim ele passa a ser o mais importante. Porque o Gabigol é importante, todos são importantes. O Bruno Henrique, evidentemente, fez os 4 gols aí na semifinal. Baita cara, faz uma falta. Mas aí, se eu não tenho o Gabigol e se amanhã o Pedro decidir, por exemplo, esse clássico com 2 gols, ninguém vai sentir falta. Mas se o time não andar, se a coisa não fluir e tal, vão sentir falta do Arrascaeta. E eu acho também, pelas características dele, tudo que ele faz com o time, arma seu cérebro, ele é o insubstituível do time. O outro, você pode pôr um cara que não tem mesmas características, etc., mas você até substitui. Peço a tréplica. Aí você até substitui os outros, né? Não é com a mesma qualidade, não é. Mas, Birner, você disse, é o insubstituível. Então, para mim, ele passa a ser o mais importante. Tréplica concedida. Obrigado. Quando o Davi Luiz entrar, ele não vai ter um substituto à altura também. Isso não vai torná-lo o jogador mais importante da equipe. Como o Rodrigo Caio ainda não tem. Não o torna o jogador mais importante da equipe.
O William Arão, na função que exerce, não tem um substituto à altura. Isso não o torna o jogador mais importante. E o Felipe Luiz também não tem um substituto à altura e também não o torna o mais importante. Para mim, o mais importante é o jogador que tem mais influência, nos jogadores que têm mais influência no jogo, na equipe, na dinâmica, na marcação avançada, na construção das jogadas, na decisão das partidas. Por isso, citei os outros dois. É uma questão de conceito, obviamente, e respeito bastante a opinião do presidente. Quem faz mais falta lá, Bira? Se tivesse que tirar um cara só, quem é o cara, então, que faria mais falta? Tem todo mundo à disposição, mas aí o time adversário vai escolher. Não, eu vou tirar um aqui, pá. Quem é que seria escolhido e faria mais falta? Eu acho que os dois que fazem mais falta são Arrascaeta e Bruno Henrique. Os coloco no mesmo patamar. Não é outro patamar, não. É no mesmo patamar. O Pascoal tá só ouvindo, tá quietinho. Não, porque eu como sou devoto da igreja arrasquetiana... Você é devoto? Eu sou devoto do santo, né? Porque é difícil você ter um jogador como Arrascaeta, gente. É difícil. Onde é que você vai arrumar um meia com a inteligência dele, um meia que ele ocupa os espaços e quando não tem espaço, ele cria o espaço para jogar? Ele é o jogador que, num toque de bola, quantos gols a gente mostrou aí? Num toque de bola, ele acha o companheiro dentro da grande... Ele clareia, jogador bom, ele clareia a jogada, né? Jogador bom, clareia a jogada, ele dá luz para o lance. Como falava o Cilinho falava assim, Pascoal, olha a diferença do jogador normal para o craque. O jogador normal, ele sapateia na bola. O craque resolve o lance num toque. Exatamente. O Arrascaeta resolve o lance num toque. Ele, num lance, num toque na bola, ele bota o companheiro na cara do gol. Eu gosto muito do Bruno Henrique. Eu acho que o Bruno Henrique não estar na seleção brasileira é um pecado para o Bruno Henrique e para a seleção brasileira. Com o potencial que ele tem de velocidade, de arranque, de postura dentro de campo, especialmente dentro da grande área, porque o Bruno Henrique é diferente dentro da grande área. O Bruno Henrique é esperto. O Bruno Henrique gosta da marcação em cima dele dentro da grande área. Sabe por quê? Porque ele se escora no adversário para subir. Ele dá aquele miguezinho no adversário e pimba. Ele é muito bom, ele é inteligente demais, o Bruno Henrique. Fez 2 gols de cabeça num jogo só, né? Perdeu um, inclusive, contra o Barcelona. Fez um de um lado, do lado esquerdo, e do lado direito perdeu, porque o zagueiro se atirou em cima dele. E potencializa o Gabigol. Isso. O zagueiro se atirou em cima dele. O Gabigol. E ele não teve o jeito para bater na bola, né? Ficou meio torto para bater na bola. Ele é um baita jogador. Sem dúvida. Baita jogador. Mas... mas quem? O Santo Arrascaeta. Olha lá. Fala aí, debochado. Arrascaeta. Ele ainda não tem todo esse nome que ele tem jogando no Flamengo, na seleção do Uruguai. Não tem. E o Lugano explicou a gente por quê. Você lembra o Lugano falando pra gente? Porque o Arrascaeta, o Lugano explicou isso claramente para nós aqui. O Arrascaeta, ele parece muito mais um jogador brasileiro do que uruguaio. O uruguaio valoriza aquele jogador de vibração, de luta, de pegada, aquele cara ligado. E o Arrascaeta é um jogador técnico. Refinado. Que muitas vezes some do jogo, mas ele dá um passe e tal. Olha ele lá, o Pascoal. Arrascaeta pode voltar contra o Galo no outro final de semana. Aliás, o Galo é o nosso próximo assunto. Fiquem ligados aí, hein? Porque eu tô achando, pela relação que o senhor passou agora há pouco... Sim, pois não, mano. O senhor passou todo mundo voltando contra o Galo, hein? O objetivo é esse. Parece que volta, a relação esse aqui volta contra o Galo, esse aqui tá meio assim, volta contra o Galo, esse aqui tá meio aqui, meio doente ainda, mas vai voltar contra o Galo. O objetivo é esse, Pascoal. Significa que contra o Atlético vai continuar essa lista grande aí. O objetivo é ter todos à disposição contra o Atlético Mineiro e contra o Atlético Paranaense há a possibilidade de ter o Gabigol, o Davi Luiz e o Bruno Henrique. Olha aí a sequência do malvadão. Fluminense fora, Atlético Paranaense em casa, pela Copa do Brasil, decisão, e outra decisão pelo Campeonato Brasileiro, Atlético Mineiro. E aí os problemas, Gabigol lesionado, Bruno Henrique lesionado, Arrascaeta lesionado, Davi Luiz lesionado, Felipe Luiz suspenso contra o Fluminense. É um caminhão aí de problemas que terá o Flamengo nessa sequência. Tem um enigma que precisa ser... Qual é o enigma? Contra o Fluminense é Campeonato Brasileiro. Brasileiro. E o Flamengo não pode se dar ao luxo de... Você quer empatar essa partida... É fato. Para continuar perseguindo o líder do campeonato, que é o Atlético Mineiro. Sim. Ponto. Tem decisão da vaga, porque a vaga, no meu modo de ver, está aberta. Sim.
o Atlético Paranaense, na última decisão de Copa do Brasil contra o Flamengo no Maracanã, quem é que levou? Atlético Paranaense. Nos pênaltis, empatou o jogo e se classificou. Tem um enigma nisso aí, até o jogo do Atlético Mineiro. Tem enigma nisso aí, porque o Flamengo tem que chegar inteiro para jogar contra o Atlético Mineiro. Inteiro e com pontuação, se classificando na Copa do Brasil. Tem um monte Esse de pontos. enigma não deveria existir. Diga, eu não escutei, Birner, por favor. Esse enigma existe, mas ele não deveria existir. Não deveria? Mas como é que a gente fácil compõe? até de... Não, é muito simples. Você tem duas opções. Lutar por um título de Copa do Brasil com o seu time principal, com todas as suas forças, ou lutar pelo tricampeonato brasileiro, 3 títulos seguidos, que só o São Paulo tem na história do futebol. Eu acho que o torcedor, se puder escolher, não tem a menor dúvida para qual lado pende. O problema é que o Renato parece que não pensa assim. Né? Quando o Renato colocou, por exemplo, os titulares no jogo de volta contra o Grêmio, pela Copa do Brasil, boa parte do time, eu não entendi. O time estava classificado pelo resultado do jogo de ida. Por que usou os titulares ali? Tem a menor explicação, ou seja, faltou ali planejamento, porque sempre que for possível, o Flamengo tem que dosar, saber usar o seu elenco, porque a temporada é pesada. Vai ter outra convocação. O Arrascaeta foi convocado, por exemplo, a seleção uruguaia. Então não adianta mandar o Arrascaeta sem estar 100% recuperado para lá, porque pouco depois, 10 dias, se não me engano, depois da volta dos jogadores, tem a final da Copa Libertadores da América, onde o Arrascaeta é essencial. Então o Flamengo tem que pensar nisso tudo. É óbvio, o calendário é horroroso, né? O time já perdeu pontos durante a Copa América, né? Foi quando ele perdeu mais jogos até agora no Campeonato Brasileiro. Na Copa América ele perdeu mais jogos do que em todos o restante do Campeonato Brasileiro. Quer dizer, tem essa questão do calendário que prejudica bastante o Flamengo. Mas se você tem que abrir mão de algo, ou diminuir a força, não é abrir mão. Porque o Flamengo, eu concordo contigo, Pascoal, a vaga está aberta. Não dá para saber quem vai classificar na Copa do Brasil. Mas se você tem que tirar de algum lugar, você tem que pisar um pouco no freio, ou não acelerar tanto, para ser mais exato, é na Copa do Brasil. Mesmo precisando ganhar o jogo em casa. Prioridade tem que ser o Campeonato Brasileiro. E o Flamengo não vai pisar no freio em nenhuma competição. O Flamengo vai com tudo em todas. O objetivo é ganhar as 3. Difícil, mas esse é o objetivo. A ideia do Flamengo é disputar todas para tentar ganhar. Vamos ver então. O Flamengo encara amanhã o Fluminense no Maracanã, 19 horas. Grande jogo, importantíssimo para os dois lados, principalmente para o Flamengo, que tem mais pressão. Difícil. Não, eu estava ouvindo o Birner ali pensando... Não, é difícil. Eu entendo. Difícil o quê, presidente? É óbvio que quando o Birner diz assim, poxa, se o cara puder optar um tricampeonato, só o São Paulo tem, lógico, porra, importantíssimo. Mais uma Copa do Brasil, não faz... 75 milhões. Cara, mas faltam... Brasil, amanhã vai tem fazer o dinheiro, 25º jogo o Flamengo. Ainda tem mais 13 para fazer no Brasileiro. Acho que tem muita coisa para ser decidida ainda. Tudo bem, eu disse há pouco, se o Flamengo não ganha... A final da Copa do Brasil é depois do Brasileiro encerrado, Ela é é isso? só em dezembro. É. Então, acho assim, no momento, optar assim, não, contra o Atlético, eu vou poupar todo mundo, porque eu tenho um jogo decisivo com o Atlético Mineiro. Eu já não sei até que ponto que esse jogo decide alguma coisa. É o campeonato que se decide aí? Depois os times vão passa jogar muito 10 pela vezes. rodada desse final de semana, Passa eu desse acho. final de semana. Do Flamengo do Atlético, para o Flamengo ainda aspirar ganhar o título brasileiro. Sim. Então ele precisa dos pontos contra o Fluminense e precisa dos pontos contra o Atlético Mineiro. E acho que precisa passar pelo Atlético Paranaense também para não ter crise. Mas como é que Entendeu? você põe o elenco que tem os jogadores voltando? Ele vai pôr todo mundo. O Jesus não é famoso por isso, que até não é uma grande verdade absoluta que o Jesus punha todo dia o time titular. Põe, João. Quarta e domingo? Às vezes tinha suspensão. Não é uma verdade absoluta. O Birner concordou isso. Mas ele colocava a maioria razão, do time para jogar, né? A maioria, mas o Renato vai pôr a Mas às maioria vezes não também. tinha, porque o jogador estava suspenso, o jogador estava machucado, então nem sempre Mas colocou ficou o com uma time. verdade absoluta que ele usava os melhores quarta, domingo, quarta, terça, quinta, domingo, sábado. Não é bem dele, isso. Mauro. Hein? Joga no domingo, descansa na segunda, descansa na terça e joga na quarta. Mas também tem um detalhe, ele não tinha o banco que o Renato tem hoje. Sim. Hoje o Renato tem Ou mais seja, dá para opções, pôr né? um time bom amanhã? Dá, o Flamengo tem o melhor elenco do futebol brasileiro junto com o Atlético Mineiro e da América do Sul. Falando em Atlético Mineiro, agora a gente vira a chave e vai para o Galo. E tem a ver com o Flamengo, porque é o seguinte, o Atlético é o líder, recebe o Cuiabá no Mineirão.